em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não te deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não te deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe se esquecer do seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio. Mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Olá, Shalom para todos, a paz, a graça, o amor de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja no teu coração, no teu lar, na tua família. Bom culto, boa meditação na palavra de Deus. Amém? Gostaria de ler um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Por favor, tome sua Bíblia, Lucas 18, e nós leremos do 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai,
Uma geração vai, outra geração vem, o mundo continua o mesmo, a terra continua a mesma. Temos apenas uma vida que logo passará. E somente aquilo que for feito por Jesus durará eternamente. Graças por esse momento de oração, de meditação na Tua Palavra. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar mais uma vez ao meu coração e ao coração de cada pessoa, aonde este vídeo chegar. E já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, nós já sabemos que toda parábola que o Senhor Jesus nos conta, ela traz um ensinamento especial. E nesta parábola de Lucas 18, o que nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus está nos ensinando é sobre a necessidade da oração contínua. Os cultos públicos estão restritos, mas a igreja não está restrita, porque a igreja somos nós. Nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos a igreja do Deus vivo. O decreto da igreja já foi escrito por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E o decreto da igreja é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Aleluia! Os templos estão fechados, mas os céus estão abertos. É um tempo de nós orarmos e buscarmos mais a Deus. E eu quero, através desta mensagem, desafiar você a não desistir da oração, a buscar mais e mais, cada dia, a presença de Deus em oração para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor está ensinando sobre a necessidade da oração contínua, que nós devemos vir a Ele novamente em oração, e novamente vir a Ele em oração, e novamente vir a Ele em oração. Nós não deveríamos nos cansar de clamar a Ele. Ele está nos ensinando que as pessoas devem orar sempre, sem esmorecer. É como se Ele estivesse colocando diante de nós duas opções. Vocês podem orar e vocês podem esmorecer. Mas escolha uma das opções. Não dá para fazer as duas. Se você orar, você não irá esmorecer. Se você esmorecer, você não irá orar. E a falta da oração vai te enfraquecer e vai fazer você desmaiar. Então ele fala de uma viúva numa certa cidade que vinha sendo afligida por um adversário. O porquê que esse adversário afligia essa viúva, nós não sabemos. A Bíblia não diz os detalhes, mas isso aconteceu numa época em que as mulheres não desfrutavam de reconhecimento como elas desfrutam hoje. Isso aconteceu numa época em que as mulheres eram consideradas como ninguém, como nada. A identidade de uma mulher estava diretamente vinculada ao marido. E no caso aqui, muito provavelmente, trata-se de alguma dívida que o marido deixou para essa viúva, mas ela não tinha condições de saldar. Ela não tinha condições de pagar as dívidas, porque ela não tinha uma fonte de rendas. O que Jesus está abordando aqui, nessa parábola,
é uma situação que acontecia muito. Acontecia com muita frequência naqueles dias. E todo mundo sabia que uma viúva era uma pessoa completamente indefesa. Todo mundo sabia que uma viúva não tinha poder nenhum para influenciar as pessoas. Portanto, uma viúva era uma presa fácil. Tanto é que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, no verso 27, que a religião pura, a religião verdadeira, a religião sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Note, viúvas são colocadas no mesmo nível de órfãos. A verdadeira religião é visitar as viúvas e órfãos em suas tribulações. Então, essa mulher, ela procura por um juiz. Ela vai atrás de um juiz para que esse juiz seja o mediador entre ela e o seu adversário. Mas esse juiz era um homem iníquo. Iníquo é a pessoa que se acostumou com o pecado. É a pessoa que já perdeu a noção do pecado. Ele não tem nenhum senso de justiça mais, ele não está nem aí com a justiça. Ele não tem nenhum temor de Deus. Ele não tem nenhum respeito para com as pessoas. E ainda mais para uma viúva como essa, que não tinha condições de acrescentar nada ao sucesso desse juiz. Ele então a ignorou completamente, mas ela não desistia. Ela voltava e voltava e voltava nele. Ela não dava paz ao juiz. Ela estava decidida a não ser ignorada em sua necessidade. Finalmente, o juiz, então, foi movido a atender a necessidade dela. Não por ser justo, não por temor a Deus, não porque ele respeitasse alguém, mas ele decidiu atendê-la pelo pior motivo possível, somente para se ver livre dela, somente para não ser importunado. É exatamente o que diz o verso 5: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que ela não venha a me molestar. Em outras palavras, o juiz está dizendo: quer saber? Para essa velha chata não me incomodar mais, para que essa velha chata não me perturbe mais, eu vou atender a necessidade dela. Agora, note as palavras do Senhor Jesus nos versos 6 e 7. Preste bem atenção, porque dessas palavras do Senhor Jesus, ele apresenta um contraste muito grande. Os versos 6 e 7 dizem assim: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Pensa no que esse juiz iníquo disse. Reflita no que ele disse. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Olha o que o Senhor Jesus está dizendo: considerai no que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: se esse homem, sendo um homem do mundo, sendo um juiz iníquo, que não respeita ninguém, muito menos a Deus,
Se esse homem está disposto a atender a necessidade dela, pelo pior motivo, quanto mais um Deus justo, de terna misericórdia, um Deus bondoso, cheio de amor por seu povo, quanto mais um Deus que carregou as dores e os pecados do seu povo, na vida do seu filho, não estará disposto a atender às necessidades do seu povo. Ouça o que ele diz. Deus diz para nós, através do profeta Isaías, no capítulo 49, no verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E no verso 16, ele diz ainda: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Pensa bem comigo, quão diferentemente desse juiz iníquo, o Deus Pai de amor, cheio de terna misericórdia, há de agir quando seus filhos buscam a Ele. Por isso Jesus está dizendo: não fará justiça a seus filhos, que a Ele clamam dia e noite. E esta palavra, não fará justiça, é a mesma palavra usada para vindicar. Ou seja, Deus vai reivindicar os seus escolhidos. Deus vai requerer os seus escolhidos. Por isso, quando seus filhos se achegam a Ele em oração, eles não saem frustrados. Glória a Deus. Eles nunca serão frustrados. Os pedidos deles nunca serão negados. Deus vai ouvir. Louvado seja Deus. Eles serão reivindicados por terem orado a Ele. Eles serão requeridos pelo Deus Pai de amor e de terna bondade por terem orado a Ele. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Essa expressão, clamar dia e noite, significa gritar, não ordenar a Deus. Não estou falando de dar ordens para Deus, mas isso fala de uma oração a Deus com paixão, com um coração e a alma. Uma oração a Deus com todo o seu ser. Deus, olha para o meu fardo. Deus, olha para a minha necessidade. O salmista Asaf nos diz no Salmo 81, no verso 10: abre bem a tua boca, Deus dizendo através do salmista, abre bem a tua boca e eu a encherei. Já viu aquela cena da mãe, quando o filho se aproxima pedindo alguma coisa e a mãe diz: filho, fala. A mãe ou o pai: filho, abre a boca, fala. Queridos, é orar com firmeza, é orar a Deus com uma convicção de coração. Senhor, ouça-me por amor de Jesus Cristo. Senhor, toma esse meu fardo. Senhor, traz uma solução. Não fará Deus justiça
aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Ou seja, é persistir na oração. Não aquela oração rápida de manhã, quando a gente acorda. Não aquela oração chamada oração da fome, rapidinha, na hora da refeição. Não, mas uma oração persistente, uma oração contínua, uma oração que vai o dia todo, a ponto de cumprir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. É uma oração que vai pelo dia todo, mesmo enquanto você está fazendo as suas tarefas diárias, você está em comunhão com Deus, você pode estar em oração com Deus. É aprender a viver de uma forma tal que a própria vida inteira se torna uma vida de oração, uma única oração. A própria vida se torna uma oração e o próprio corpo se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Senhor, eu dependo de tudo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti para tudo. Senhor, se no próximo segundo ainda houver um fôlego para eu respirar, foi porque o Senhor proveu para mim. Senhor, se no próximo segundo ainda houver um passo para eu dar com as minhas pernas, foi porque o Senhor proveu para mim. É esse tipo de oração. Glórias a Deus. Com a mesma fidelidade com que o Senhor Deus controla todo mundo. Com a mesma fidelidade com que o Senhor Deus e com a mesma determinação com que o Senhor Deus dirige o universo inteiro. Glórias a Deus. O Senhor conduz a terra. Graças a Deus. Que a nossa oração seja o reconhecimento da nossa dependência de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6 e no verso 3, diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós desenvolvemos uma consciência de Deus, quanto mais você desenvolve essa consciência de Deus, de que Deus permanece no teu coração ao longo do dia todo, tanto mais nos voltaremos a Ele em oração. Quanto mais você desenvolve essa consciência que Deus está no teu coração o dia todo, mais você se volta para Ele, mais você busca a Ele em oração, em clamor. Eu quero falar de 3 experiências que eu já passei muitas vezes e creio que todos vocês também já passaram. A primeira delas é acordar no meio da noite e ver que você estava orando. Já passou por uma experiência assim? No meio da noite você acorda e você está orando. Você vê que mesmo no sonho, mesmo dormindo, você já estava orando. Aí você acorda, você está orando, você está falando com Deus. A segunda experiência é quando você acorda de manhã e sem mesmo planejar, de repente você começa a esboçar uma oração a Deus. Você não planejou, você não pensou nisso, você acabou de acordar e quando vê você já está esboçando uma oração a Deus. Isso é maravilhoso. A terceira experiência é quando o seu coração se sente pesaroso por alguma causa, por alguma situação. Seu coração está pesaroso por alguma necessidade e você então passa o dia todo orando a Deus, clamando a Deus, mesmo fazendo seus trabalhos habituais, seus trabalhos, seus afazeres do dia a dia,
mas você passa o dia todo orando e clamando a Deus, porque teu coração está com uma necessidade. Jesus está dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Você já passou meses e meses orando por alguma causa e você teve a sensação clara que você não foi ouvido? Alguns talvez diriam: pastor, eu não passei meses e meses orando por uma causa com a sensação de não ter sido ouvido. Eu já passei anos e anos orando por uma causa e com a sensação clara de não estar sendo ouvido. Então eu quero fazer uma pergunta para nossa reflexão. Por que é que às vezes parece que Deus demora tanto em responder uma oração? Muitas respostas bíblicas existem para essa pergunta, mas por conta do tempo eu quero considerar apenas uma. E eu peço que você entenda bem isso, porque isso vai nos manter persistindo na oração. Quando nós buscamos a Deus e não obtivemos resposta, nós o buscamos novamente. Agora, algo importante é que, quando estamos em meio a uma grande necessidade, é que nós oramos com mais fervor. Já percebeu? Quando estamos em meio a uma grande necessidade, extrema necessidade, nós oramos mais. Nós oramos com mais fervor. Porque é no meio de uma grande opressão que nós aprendemos a orar. O salmista nos diz, Davi, no Salmo 51, no verso 17, que um coração compungido Deus não rejeita. Um coração contrito, ou seja, um coração arrependido, Deus não rejeita. E quando nós estamos com o nosso coração compungido, quando estamos com o nosso coração contrito, é porque ele está arrependido, é porque ele está na presença de Deus. E então, no nosso modo de contar o tempo, no nosso jeito de computar o tempo, Deus é tardio. No jeito nosso de contar o tempo, Deus é um Deus que demora muito. Talvez simplesmente para que nós continuemos persistindo na oração. Então, quando você orar, quando você clamar e sentir que a tua oração não foi respondida, não é hora de parar. Pelo contrário, é hora de orar mais e mais, com mais e mais persistência, com mais insistência. É hora de crescer mais na oração, na vida de oração. Glórias a Deus. Observe, toda vez que o Senhor demora em responder uma oração nossa, quando a resposta vem, ela vem de uma forma mais doce. Quando o Senhor demora, aparentemente demora a responder um clamor nosso, quando a resposta vem com um sabor todo especial, como diz um hino da cantora Damares. A resposta vem com um sabor de mel. E por que a resposta vem com um sabor de mel? Por causa da demora.
por causa da aparente demora em Deus responder. A resposta vem com um sabor doce. Diga glória a Deus, glória a Deus. A vitória tem sabor de mel por causa da espera. Porque nosso Deus é um Deus gracioso. Porque nosso Deus é um Deus bondoso. Porque o nosso Deus não retém nada de bom para com aqueles que são fiéis a Ele. Graças a Deus. Ele reina com uma perfeição soberana. Glória a Deus. Ele reina e todas as coisas são coordenadas pela vontade dEle. Todo o universo é coordenado pela vontade dEle, que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Glórias a Deus. Todas as coisas são coordenadas por Ele. Com isso, todos nós vamos sendo formados à imagem do seu Filho. Como diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós encontramos na Bíblia muitas passagens em que até mesmo o Senhor Jesus clamou a Deus Pai e creu que Ele não estava sendo ouvido. Principalmente naquele clamor, em extrema agonia, quando Jesus orou ao Pai, pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E o Pai não respondeu. Contudo, Jesus tinha dito ao Pai: que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Glória a Deus. Então, Deus finalmente haverá de fazer justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Amém? Eu te convido a um momento de oração. Curve a tua fronte na presença do Senhor nosso Deus e vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que estamos passando, por tudo que está acontecendo. Graças te damos, Senhor, por esse período tão difícil, Pai. Oh Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão, Deus, pelos pecados da tua igreja. Senhor, a tua igreja está dividida e nós nos arrependemos, porque não há unidade entre nós, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Senhor, porque o pecado de um é o pecado de todos. Repreendemos a potestade do orgulho, da soberba. Deus, nós não temos suportado uns aos outros. Nos perdoa, Senhor. Ó Deus, venha sobre cada um de nós, que somos a igreja do Deus vivo, um peso de intercessão, de clamor, ó Deus, pelos angustiados, por aqueles que estão em extremo sofrimento, por aqueles que estão chorando a perda dos seus entes queridos. Senhor, muda essa situação. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa situação em um momento só, em um minuto, em um segundo. Senhor, os hospitais estão lotados. Senhor, nós clamamos pelos trabalhadores da área da saúde. Eles estão cansados, esgotados, ó Pai, alguns até desanimados e deprimidos. Pai, tenha misericórdia e reforça, Deus, a guarda à volta deles, ó Deus querido, em nome de Jesus. Pai queridos, a tua palavra diz que o sacerdote deve chorar. A tua palavra diz no profeta Joel, no capítulo 2 e no verso 17: chorem os sacerdotes entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor.
E nós, ó Deus, como sacerdote do Deus Altíssimo, choramos, nos arrependemos do alpendre ao altar, suplicando ao Senhor: poupa, ó Deus, o teu povo. Deus, perdoa-nos, nos humilhamos, ó Deus, nos quebrantamos, ó Deus, diante da tua presença santa, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores. Ó Deus, perdoa-nos, purifica-nos e seremos mais alvos do que a neve. Obrigado, Deus. A cada dia, Senhor, vemos um número de mortos alarmante, cada dia mais. Mas não são apenas números simplesmente, são pessoas partindo, são vidas, são histórias, são famílias enlutadas, ó Deus, a cada dia em um número assustador. Deus, muda essa situação, ó Deus, muda, Senhor, esse quadro, traz a cura, Senhor. Deus, toca, Senhor, em cada vida, liberta aquele que está com pensamento suicida. Deus, transforma, Senhor, muda os pensamentos, muda o coração das pessoas. Ó Deus querido, repreendemos essa potestade da corrupção em nossa nação, pedimos a cura para as nações e a cura para o Brasil, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelos comerciantes, pelos vendedores autônomos, os trabalhadores autônomos. Pedimos por nossos jovens, clamamos por nossos idosos, clamamos por nossas crianças. Deus, traz o teu livramento. Nos abençoa com a tua paz e daremos sempre a ti a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Gostaria que você continuasse sendo fiel ao Senhor, no teu dízimo, na tua oferta, porque nós queremos as bênçãos de Deus. Mas se queremos as bênçãos de Deus, nós temos que cumprir os propósitos de Deus. E o dízimo e a oferta na casa do Senhor também é princípio de Deus. Que seja de uma forma pessoal, voluntária, sem nenhum constrangimento, nada forçado. Que seja um ato de honra a Deus. A nossa oferta, o nosso dízimo, é um ato de reconhecimento da soberania de Deus. E mais que isso, é um ato da graça de Deus. Porque se Ele não abençoar, nós não podemos dizimar e ofertar. Então é um ato da misericórdia dEle. Graças a Deus. Quero orar por você. Quero clamar por tua família também. Quero liberar uma palavra profética sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que está orando comigo nesta hora. Eu oro por esse lar, Pai, por esta casa. Eu oro e abençoo esta família, Deus, em nome de Jesus. Venha o teu manto de graça, a tua glória repouse sobre esta casa. Deus, o teu poder curador, sarador. Deus, entra com provisão, inunda, Senhor, este lar. Visita cada cômodo desse lar. E não apenas visita, mas faz morada, ó Deus. Nós estamos pedindo, ó Deus, crendo que Tu estás ouvindo, crendo que Tu és fiel, crendo que Tu farás justiça a Teus escolhidos, que a Ti clamam de dia e de noite. E já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Shalom.